Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, depende da hora que vocês estão a assistir a este programa. Nós queremos saudar a todos. É o nosso primeiro Em Cima do Acontecimento e nós hoje queremos debater as questões mais prementes, mais atuais da Igreja Católica, tudo aquilo que está a suceder na Igreja e todos os seus efeitos colaterais na própria sociedade em si. E eu começo por me apresentar. O meu nome é Gina. E aqui o meu companheiro de programa é o Mário. E eu passo já a bola para ele. Bom dia. Nós, ao analisarmos a situação na Igreja Católica, somos confrontados com um conjunto de propostas vindas dos mais diferentes quadrantes e que nos apresentam todos as mais diversas análises, mas que não têm em conta os factos. Pois, e os factos são extremamente árduos, são duros, porque nós vemos igrejas a fechar continuamente, nós vemos ordens religiosas a desaparecer, nós vemos, por exemplo, no nosso país, em Portugal, em 2018, fecharam 4 mosteiros, não é? 4 mosteiros. Os monges cartuchos em Évora, as monjas dominicanas do Lumiar, as monjas beneditinas em Sassueiros e as monjas beneditinas do Torrão. Portanto, nós não estamos num tempo fácil para a Igreja Católica, como também as análises que são extraordinariamente otimistas acerca do que se está a fazer, do que se está a reformar, do que se está a realizar, também não têm nada a ver com a realidade, porque quer os grandes conservadores, quer os grandes progressistas, pois falham completamente o alvo, na medida em que aquilo que nós estamos a viver é uma estagnação, que não diz o seu nome, e essa mesma estagnação é governada por um homem que anda à procura daquilo que deve fazer. Quer dizer, basicamente, aquilo que nós estamos a assistir é o fracasso contínuo de uma reforma contínua que não sabe para que lado é que há de ir. Se nós tínhamos assistido, talvez, ao pontificado mais aberto dos últimos séculos, que foi o pontificado do Papa Bento XVI, que, ao permitir a criação dos ordinariados na Austrália, na Inglaterra e nos Estados Unidos, integrando os anglicanos que não aceitaram as uniões, a bênção das uniões do mesmo sexo e a ordenação das mulheres, ao integrar esses anglicanos na Igreja Católica, os bispos, os padres, integrou um conjunto de clero católico casado que começou a trabalhar na Igreja, e esse processo continuou, desenvolveu-se e de repente desapareceu do mapa. Ainda de vez em quando aparece, porque editam os livros litúrgicos, o missal, a oração da liturgia. Desapareceu do mapa é como quem diz, não é? Porque eles continuam a existir. O que eles não têm é a publicidade que tiveram no princípio. Nem têm uma preponderância em termos de comunicação social, não é? Portanto, eu acho que e não têm, perdão. O que aconteceu agora e o que tem acontecido ultimamente em relação aos ordinariatos é que progressivamente se foi assistindo, assim que o Papa Bento XVI saiu, a uma espécie de eclipse dessa intenção de mudar alguma coisa na Igreja. Mas é justamente disso que estamos a falar. E tanto mais é verdade como toda a gente que estava ligada aos ordinariatos, como nós, de repente ficou absolutamente abismada com a convocação de um sínodo para a Amazónia, em
cujos itens, um dos mais importantes era a questão do celibato. Quer dizer, então, que nada daquilo que foi dado aos ordinariatos, não é, está assegurado. Porque o celibato sacerdotal ainda está a ser debatido. Nós tínhamos todos pensado, na altura, que pois o celibato na Igreja Ocidental, Católica, teria o mesmo destino que tem nas igrejas orientais e na Igreja Ortodoxa. Ou seja, é uma questão de opção. Não é? Muito válida, extremamente respeitável e cultivada. Não é assim. E se o Papa Bento XVI tinha pensado em usar os ordinariatos para não só reformar a lei do celibato, que muitas vezes aparece como um dogma absoluto que não diz o seu nome, mas também como uma forma de reformar a Igreja, na medida em que os sacerdotes, com as suas famílias, pois criariam um novo espaço no interior da Igreja, criariam uma nova dinâmica que levaria a Igreja a afastar-se daquilo que foram, em muitos países, os crimes do passado, ligados ao abuso de crianças, ligadas à solidão, a que foram submetidos muitos ministros da Igreja, e pensa-se que é dessa solidão que nasceram muitos desses desvios. Mas, além disso, não só relativamente aos ordinariatos, como relativamente a tudo mais, nós assistimos a uma regressão. O Papa Francisco, neste momento, é, provavelmente, não é, o Papa que menos mudou na Igreja, no momento em que as mudanças são absolutamente necessárias para a própria sobrevivência da Igreja. Isso é, de certa forma, verdade, sim. Houve aí uma regressão em termos de passos a dar para reformar a Igreja, mas ao mesmo tempo assiste-se a um discurso contínuo de que ele está a fazer uma verdadeira mudança, não é? E que, na realidade, quando a gente vê, há uma série de contradições. Por exemplo, enquanto se assiste a um retrocesso em muitas áreas, assiste, por exemplo, a uma loucura total com a Pachamama e com outras coisas que não deviam ser integradas no catolicismo. Como, por exemplo, eu estou aqui a lembrar-me uma das coisas que eu sempre achei extremamente perigosa, e está-se a ver, é a questão da sinodalidade. Fala-se muito de uma descentralização, não é? Da autoridade papal, empurrar um pouco o fardo dessa mesma autoridade para os bispos locais, não é? Para os bispos e os arcebispos, portanto, para a autoridade eclesiástica de cada país, mas na realidade, não é bem isso que se passa. Na realidade, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo daquilo que eu estou a dizer. Enquanto que antigamente, sem esta sinodalidade, sem estas questões todas ligadas à sinodalidade e este patrocínio da sinodalidade, não é? Era possível um bispo aprovar uma comunidade carismática, não é? Católica, localmente. Hoje, com a sinodalidade, não é? Ao mesmo tempo que se dá essa liberdade, ou aparente liberdade, não é? De os bispos poderem tomar decisões, a verdade é que, ao abrigo ou a título de que há abusos eclesiásticos, não é? Essas novas comunidades só são aprovadas pelos bispos mediante uma autorização de Roma. Quer dizer, não se percebe muito bem onde é que nós estamos. Não se percebe muito bem aonde é que nós estamos, onde é que a Igreja está, não é? Para onde é que nós caminhamos. Afinal, vamos ter uma descentralização da autoridade papal a sério? Ou é só para algumas coisas, enquanto outras são absolutamente mais reforçadas do que eram antes? Não sei, é esta questão que eu deixo aqui ao Mário, porque ele gosta muito de falar sobre estas coisas e eu acho que ele tem uma palavra a dizer, porque ele é um homem estudioso, não é? E estas coisas também precisam ser vistas em várias perspectivas. Não é só naquilo que a gente costuma ouvir. Quando ele foi eleito, pouco tempo depois de ser eleito, um dos grandes jornalistas ingleses, o Paul Vallely,
escreveu um livro que é Untying the Knots, Desatando os Nós, que era uma das imagens que o Papa trouxe da Alemanha, quando foi para a Alemanha como padre jesuíta, tentar fazer uma tese sobre Romano Guardini, tese que ele acabou por não fazer e regressou à Argentina com essa imagem e mudando completamente até a sua maneira de viver, de ver e de pensar a Igreja. E, portanto, passou a ser Nossa Senhora Desatadora dos Nós, aquela que marca muito o seu pontificado e pelo menos marcou muito o seu episcopado em Buenos Aires. Mas o Paul Valéry não deixava de notar uma contradição no discurso dele, quer dizer, um monarca absoluto, provavelmente o último monarca absoluto da história da humanidade, que propõe a descentralização organizada por ele, monarca absoluto. E, portanto, esta contradição no próprio sistema, estamos a ver atualmente que não é apenas uma contradição, é uma realidade esconde-esconde, ou seja... É uma realidade política, ao fim e ao cabo. Mais nada, é uma questão política. Política pura. Aquilo a que nós estamos a assistir na atualidade da Igreja é política pura. Nós assistimos, de facto, a uma regressão em toda a linha de tudo aquilo que foi, digamos assim, concedido, organizado, prioridades propostas pelo Papa João Paulo II e pelo Papa Bento XVI. Aquilo que a Gina acabou de dizer relativamente às organizações locais e aos novos institutos seculares aplica-se a tudo mais. O Papa Francisco deu a jurisdição à Fraternidade de São Pio X. Essa é outra. Mas alterou de tal ordem o ritual da missa de São Pio V, que isso vai ser inaceitável para a Fraternidade de São Pio X. E eles vão, muito certamente e muito proximamente, ordenar novos bispos. Mas não seja porque estes que foram ordenados pelo Monsenhor Lefebvre em 1988 estão a envelhecer, não é? E mais, há mais um aspecto que a mim me parece extremamente importante no meio disto tudo, que é a mentira. Mas isso é uma realidade que já vem de há muito tempo, que é assim, contrariamente à imagem que Roma passa e que muitos católicos, mesmo conservadores, têm da Fraternidade de São Pio X e expressam que a Fraternidade de São Pio X são mentirosos, são cismáticos, é exatamente o contrário. Eles é que foram, por muito que eu não simpatize com muitas coisas que eles propõem, querem e dizem, eles é que foram vítimas das mentiras todas, porque eles é que os tentaram enganar. Eles, quando falaram com o Vaticano, eles, quando fizeram os acordos com o Vaticano, fizeram-nos de boa fé. O Vaticano é que logo a seguir aos acordos começou a mostrar que não ia cumprir acordos. E mais, e eu termino já, que assim, a Fraternidade de São Pio X tem razão porque o Vaticano não cumpriu um único compromisso com a Fraternidade de São Pedro e com a Fraternidade de São João Maria Batista Vianney no Brasil, em que tinham-se comprometido a não obrigar os membros da Fraternidade de São Pedro e os membros da Fraternidade de São João Maria Batista Vianney a celebrarem a missa do Vaticano II, e foram todos obrigados a celebrar a missa do Vaticano II logo a seguir. E, portanto, é desta realidade que nós estamos a falar. E depois, quer dizer, estas realidades podem-se multiplicar continuamente. Quer dizer, no tempo do Papa João Paulo II e no tempo do Papa Bento XVI, quando havia um pedido de consultar Roma, a resposta era não ou era sim. Neste momento, a resposta é nada. Eles não dão resposta. Quer dizer, e isto está a atirar as pessoas para o desespero. Muitos católicos, neste momento, que recorrem a Roma pelas mais variadas razões, não obtêm resposta nenhuma. Porquê? Porque eles não pertencem às causas fraturantes. As questões não têm a ver com as causas fraturantes. E mesmo nas causas fraturantes,
Os católicos progressistas podem ter a certeza que nada se vai passar da maneira como eles estão a pensar. Porque o Papa Francisco é um homem profundamente conservador e tem a pior coisa que um conservador pode ter. É hesitante. Portanto, ele é o Papa Francisco exatamente como o homem que ele canonizou e do qual eu não duvido nem um minuto da santidade, que é o Papa Paulo VI. Ele não sabe para onde é que há de ir. Todas as questões que nós vimos de governo da Igreja, da reforma da Cúria, que se fala continuamente, nestes anos todos não se fez nada, não se tomou uma única medida que permita combater os abusos. Demitem-se pessoas, sem dúvida, laicizam-se cardeais e bispos e padres, e faz 30 por uma linha, porque aí são obrigados pela imprensa e pela força dos acontecimentos, mas medidas que impeçam essa realidade de voltarem. Medidas concretas. Exatamente, de voltarem a acontecer, não foi tomada uma única. Não foi tomada uma única medida. E mais. E tudo aquilo que se quer evitar, porque não se tomam essas medidas, vai continuar a acontecer. Continuam a ser ordenados homens que nunca deviam ser ordenados e recomeçam os casos dos abusos, uma história infernal, interminável. Porquê? Porque não se tomam medidas muito concretas. Não se seguiu o caminho do Papa Bento XVI, não é? E mais, esta é outra, quer dizer, estávamos a falar da Fraternidade de São Pio X, podem ter a certeza, os membros dos ordinariatos, que nada disso está certo. Porque não me parece a mim que alguém em Roma tenha a mais pequenina vontade de cumprir a sua palavra naquilo que foi prometido ao arcebispo de Cantuária, aos diferentes bispos nos Estados Unidos e na Austrália, da Igreja Anglicana e dos próprios que passaram da Igreja Anglicana para a Comunhão Romana. Nada disso vai ser cumprido. Eu já tenho mais uma coisa para dizer e na sequência daquilo que tu estás a dizer, que eu acho importante também, acho importante definir, ou tentar definir um pouco aquilo que está a passar, ou tentar definir um pouco aquilo que é, ou tem sido, o pontificado do Papa Francisco. Eu acho que é um pontificado que pode ser caracterizado como um pontificado camaleónico. Ou seja, ele dá um passo, ele antes de dar um passo em frente, dá dois para trás. O que é que caracteriza um camaleão? É exatamente isso, que é assim, ele não só muda de cor conforme o ambiente, não é? Ou conforme as conveniências desse mesmo ambiente, como ele, quando ensaia o passo a dar para a frente, ele dá o passo para a frente e dá outro para trás. Ele toma balança, anda assim. E, portanto, é essa a sensação que nós temos acerca do pontificado do Papa Francisco. Em relação à questão como é que eu ia dizer, da comunicação ou de alguma garantia falada ou escrita ou de alguma troca de impressões ou autorizações que possam vir de Roma, eu acho que eles apostaram mesmo no silêncio. E esse silêncio, além de ser paralisante, é altamente prejudicial a toda a situação que se está a viver no mundo. Porque assim, quando a Igreja não tem uma palavra a dizer acerca das situações que estão agora na atualidade diante dos nossos olhos, é muito complicado, porque toda a gente olha para ela à espera de uma resposta, à espera de uma palavra, não é? E isso não tem estado a acontecer. E pior do que isso, como o Mário dizia há bocado, e eu só gostava de estender um pouco mais essa questão, é assim, não são só os padres que são ordenados e não deviam ser, muitos, não é? São também pessoas que são nomeadas para determinados cargos de grande responsabilidade dentro e fora da Igreja, como representantes da própria Igreja, que não deviam lá estar, porque os seus princípios, os seus valores são absolutamente contrários ao cristianismo. Como é que é possível nós termos pessoas que são a favor do aborto em posições, não é, que supostamente deviam lutar contra o aborto? Não se consegue entender.
não se consegue entender a não ser como a tal desorientação que o Mário falava. Não, isto parte em todas as direções. A desorientação, a falta Exatamente. de discernimento, a falta de uma Completamente. direção certa. A pessoa não sabe exatamente o que é que deve fazer. Mas nada, com certeza, Não é? é exatamente isso. E aposta na sinodalidade também, não é? Para não ter que ser confrontado com isso perante toda a comunicação social. Exatamente, e depois passa uma imagem, e passa uma imagem de um homem inclusivo, quando ele é provavelmente uma das pessoas mais exclusivas que existem na atualidade como líder. Quer dizer, o Papa Francisco é um homem que na prática está a excluir dezenas e dezenas de pessoas da igreja, sem ele se dar conta, provavelmente. Uma coisa excepcional que a Gina disse, e que é muito verdade, que é a ausência total de discernimento é uma realidade absoluta na atualidade, e isso é excepcional de um jesuíta, vindo de um jesuíta que foi formado nos exercícios espirituais, cujo um dos itens mais essenciais é justamente a criação na pessoa do discernimento, não é? Mas isto que eu estou a dizer estende-se a tudo, quer dizer, como é que é possível ter-se, em nome do respeito pelas tradições religiosas da humanidade, ter-se entrado pela questão da Pachamama? Sim. Por um lado. E depois, por outro lado, logo a seguir, entrou-se no maior dos silêncios em relação à Pachamama. Convocaram-se cardeais, 10 cardeais que iriam ajudar o Papa a governar a Igreja na medida em que era preciso reformar a Cúria Romana, porque a Cúria Romana, desde o tempo de João Paulo II, por causa das viagens do Papa, estava cada dicastério, a Congregação para a Doutrina da Fé, a Congregação para a Liturgia, para o Clero, estavam a funcionar como se fossem igrejas independentes, ou estados independentes, ou coisas assim independentes. E de repente nós vemos que esse grupo de cardeais silenciou-se absolutamente, um deles já se demitiu e ninguém põe uma questão: onde é que nós estamos? O que é que se reformou? O que é que se fez? Não se fez nada. Não se fez nada em termos de evangelização. Há quase 40 anos que se fala de nova evangelização, e se tirarmos as missões estrangeiras de Paris, que continuam a trabalhar na evangelização na Ásia e na Europa, ninguém faz nada acerca de evangelização realmente. As dioceses continuam a ser abandonadas a si próprias, não é? Por muitas visitas à Adlímina, por muitos conselhos à santidade, por muita coisa que é dita, em termos de comunicação social, em termos da realidade, nada é feito. E aquilo que nos salva é justamente aí, que é assim, é que a Igreja Romana, como parte da Igreja Católica, não é? É salvaguardada pelo Espírito Santo, porque é aí que a gente percebe o poder de Deus no meio da desorientação da Igreja, na medida em que nós vivemos de facto num momento de estagnação, quer dizer, em que não se avança nem para a frente nem para trás, quer dizer, então o Sínodo da Alemanha, servindo-se das indicações que vinham do Vaticano, de aberturas a isto, de inclusividade naquilo, etc., começou a avançar e foram imediatamente avisados pelo cardeal Casper, por aquele, que não podiam avançar. Um dos cardeais demitiu-se, aliás, por causa disso. Quer dizer, e portanto, os conservadores estão cheios de medo das mudanças que vêm aí, não vêm mudanças nenhumas. Da mesma maneira que os progressistas também não ficam assim muito contentes na medida em que não vem aí progresso absolutamente nenhum. Porquê? Porque tudo isto é um efeito de comunicação. Eu creio que o momento que estamos a viver pode ser caracterizado, e acho eu, muitíssimo bem por aquilo que foi a primeira viagem do Papa Francisco ao Brasil. O Papa Francisco foi ao Brasil. Reuniu mais gente do que qualquer outro Papa antes dele. Em cada uma das reuniões, das grandes assembleias, grandes celebrações em que ele presidiu a Eucaristia, reuniu mais do que o Papa João Paulo II e mais do que o Papa Bento XVI. Mas teve um problema, que é assim, da visita dele, nada se traduziu em termos de vida da igreja local.
nas dioceses, nas paróquias. E eu acho que é este fundamentalmente o problema que nós assistimos atualmente na Igreja Católica e que está a afetar justamente a sociedade, as diferentes sociedades, todas as sociedades. Nós temos que ter consciência que aquilo que estamos a viver, por muito que as pessoas não queiram mudar no Vaticano, aquilo que nós estamos a viver é uma transmutação. Aqui onde nós vivemos, na Irlanda, um bispo aqui há meses disse para as pessoas olharem bem para o parque que tinham, mesmo velhinho. Porque provavelmente durante muitos anos não vão ver padre nenhum. Neste país, nos últimos 4 anos foram ordenados 4 padres. Um deles padre secular, padre de paróquia, e 3 padres religiosos, dominicanos. Quer dizer, a situação é gravíssima. E nós podemos fingir que não vemos. Nós podemos entrar numa igreja, ir à confissão e não perceber que 90% das pessoas que lá estão com mais de 70 anos. E os padres que lá estão também. E isso põe-nos a questão da missão da Igreja. Então, mas afinal a Igreja aqui neste tempo, neste mundo, está a fazer o quê? Ela não está aqui para evangelizar, para salvar? Ou a Igreja aqui está para assistir ao seu próprio naufrágio? Eu acho que a própria situação da Igreja Católica Romana não é única. Infelizmente aqui na Irlanda, nós podemos dizer que esta situação de deserção, ou melhor, de abandono da Igreja, como é que eu ia dizer, do eclipse da Igreja cristã. Sim, não é? Completamente. Sim. É transversal, atravessa as igrejas todas. Nós vemos isso, por exemplo, na Igreja Anglicana, não é? Que não só tem vendido os seus templos para eles serem transformados depois por outras pessoas em pubs, não é? Existe aqui em Dublin um pub chamado The Church, e assim as pessoas vão comer, beber, dançar, conversar, fumar, enfim, marcar encontros dentro de um espaço onde estão sepultadas pessoas, onde foram sepultadas pessoas durante anos, e as pessoas acham isso muito giro, muito engraçado, muito moderno, muito atraente, não é? Nós vemos, por exemplo, que as igrejas evangélicas estão às moscas, tirando uma ou outra, pela mesma razão. Não é só uma questão de bem-estar, não é só uma questão de abusos sexuais ou de escândalos financeiros, é uma questão essencialmente de falta de fé. Falta de fé que atravessa a sociedade, como é que eu ia dizer, a sociedade irlandesa, não é? E que nos faz pensar, não é? Assim com um grande ponto de interrogação, qual vai ser o futuro desta nação. E da Igreja? Porque eles passaram de um catolicismo absolutamente fanático, como não havia em qualquer outra parte do mundo, não é? Exatamente. Para um catolicismo perfeitamente liberal, que dispensa a frequência da igreja, dispensa qualquer tipo de sacramento, vivência cristã, etc. E adiante. Portanto, nós estamos a assistir a uma situação bem complicada aqui na Irlanda, e seria bom que todos os ministros das igrejas, todos eles, não nem outro, este não é mais importante do que aquele, pusessem essa questão. Mas como o Mário dizia há pouco, aqui há uns minutos atrás, a Igreja Católica não toma medidas muito concretas acerca da evangelização. O mesmo se pode dizer dos outros. Exatamente. Porque assim, a impressão com que uma pessoa fica é que os ministros da igreja, os cristãos, os líderes, já não sabem como é que hão de evangelizar. Perderam as certezas todas ao entrarem pela questão da inclusividade. Portanto, aquilo que os distinguia deixou de existir.
ou deixou de ser cultivado. E, portanto, eles não têm propostas para fazer. E depois não é só isso, quer dizer, o que se passa atualmente, e isso passa-se maioritariamente, digamos assim, no quadro da Igreja Católica Romana, é aquilo que se passava aqui há uns 20, 30 anos nos partidos de extrema-esquerda e nos partidos de esquerda. Que era quando acabou a paixão da Revolução, quando terminou o processo revolucionário em curso, os partidos de esquerda reciclaram-se. E então, se já não propunham, não é, o fim da exploração do homem pelo homem porque não tinham qualquer tipo de possibilidade de propor essa alternativa à sociedade, não é? Sobretudo então, depois da queda do Muro de Berlim, a coisa tornou-se muitíssimo complicada. Eu nunca mais me hei de esquecer de uma conversa que tive em Paris com um amigo meu, o professor Fernando Bell, que dizia: cada vez que via um partido de esquerda e de extrema esquerda a defender a comunidade LGBT, ou a defender o aborto, ou a defender isto, ou a defender aquilo, ele achava isso tudo uma questão de oportunismo, porque eles reciclavam-se nessas causas porque já não acreditavam naquilo que era a sua verdadeira razão de ser. Quer dizer, na medida em que eles deixaram de acreditar na Revolução, eles passaram a acreditar na transformação social, na inclusão, na ecologia, nisto, naquilo, quer dizer, naquilo que se chamam as causas fraturantes. E a Igreja Católica, Romana e as outras todas estão um bocado nessa linha. Eles deixaram de acreditar no Evangelho, eles deixaram de acreditar na missão da Igreja, eles deixaram de acreditar nessas coisas todas e sobretudo, deixaram de se preparar, muitos, não estou a dizer todos, mas aqueles que aparecem a maior parte do tempo, e então agora reciclaram-se nas causas fraturantes, na ecologia, na comunidade LGBT, na inclusividade, nisto, naquilo, naquilo. Porque assim, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. É isso. Faltam 5 minutos. A conversa está boa. Não, a gente podia continuar a conversar e com certeza que vamos continuar nos próximos programas. Eu só posso dizer uma coisa? Rapidinho, temos 2 minutos. 2 minutos. Era muito simples. A realidade disto que eu estou a dizer é que o oportunismo é tão grande que quando aqui há uns anos confrontaram um cardeal americano com uma situação gravíssima na sua diocese, ele dizia que a situação não era assim tão grave se compararmos com os milhares de garrafas de plástico no interior do oceano. Pois é, sim. Fechamos aqui com esta. E, portanto, o grande problema é exatamente este. Quer dizer, a Igreja tem que voltar a ser Igreja, não é? E nessa altura, provavelmente, as coisas vão voltar ao seu lugar. Deus vos abençoe e a sua Santíssima Mãe vos guarde. E uma boa noite para todos.